Os capítulos de hoje são 2, 3 e 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 2. Naquele tempo, César Augusto ordenou o recenseamento de todo o império. Esse foi o primeiro recenseamento do período em que Quirino era governador da Síria. Cada habitante do império teve de viajar até sua cidade natal para se cadastrar. Por essa razão, José saiu de Nazaré, na Galiléia, e foi a Belém, na Judéia, a cidade de Davi. Como descendente do rei Davi, ele precisava comparecer em Belém. Maria, sua noiva, que estava grávida, o acompanhou. Enquanto estavam em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz, quando nasceu o tão esperado primeiro filho. Com todo cuidado, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura. Com tanta gente na cidade, não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores de ovelhas na vizinhança que se revezavam em turnos para tomar conta delas durante a noite. De repente, um anjo de Deus apareceu no meio deles, e a glória de Deus brilhou no lugar onde estavam. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo. Eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês o acharão. O bebê está envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente, junto ao anjo surgiu um imenso coro angelical, cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Paz a todos os homens e mulheres na terra que lhe agradam. Enquanto o coral de anjos se recolhia ao céu, os pastores disseram eufóricos: Vamos logo a Belém para ver o que Deus nos revelou. Eles saíram correndo e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Foi ver para crer. E eles saíram contando a todos o que os anjos disseram a respeito do menino. Todo mundo ficou impressionado e estarrecido. E atenta, Maria guardava no coração tudo o que acontecia. Os pastores voltaram ao trabalho, louvando a Deus pelas maravilhas que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu exatamente como lhes fora dito. Em seu 8º dia de vida, o dia da circuncisão, o bebê recebeu o nome dado pelo anjo antes do nascimento: Jesus. Quando se completaram os dias estabelecidos por Moisés para a purificação, seus pais levaram-no a Jerusalém para consagrá-lo a Deus, como ordenado na lei de Deus. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado a Deus. Deveriam também sacrificar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, outra prescrição da lei. Naquele tempo havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Alma bondosa, vivia em oração, na expectativa da chegada do auxílio divino para Israel. Em comunhão com o Espírito Santo, este lhe revelou que ele veria o Messias antes de morrer. Guiado pelo Espírito, entrou no templo naquele dia. Quando os pais do bebê Jesus chegaram para cumprir os rituais da lei, Simeão pegou o menino nos braços e louvou a Deus. Deus soberano, agora teu servo já pode ser despedido. Vou-me em paz, pois tuas promessas tens cumprido. Com meus olhos vi tua salvação, e todos contemplaram a sua manifestação. Uma luz para as outras nações, para que Deus seja revelado. Uma glória para Israel, teu povo amado. O pai e a mãe de Jesus ficaram calados, surpresos com as palavras do ancião. Então Simeão os abençoou e disse a Maria: Este menino marcará para muitos fracasso cruel, mas para tantos outros grande recuperação em Israel. Ele será mal compreendido e alvo de muita contradição. E no seu caso, a dor de uma espada lhe atravessará o coração. Mas a rejeição revelará quem possui integridade.
Deus mostrará quem de fato está do lado da verdade. Ana, a profetisa, também estava ali. Era filha de um homem chamado Fanuel, da tribo de Azer, e já estava bem idosa. Ela estivera casada 7 anos, ficara viúva e contava agora com 84 anos. Nunca deixava a área do templo, adorando noite e dia com jejum e oração. Na hora em que Simeão estava orando, ela apareceu e rompeu num hino de louvor a Deus e entregou uma mensagem a respeito da criança, dirigida a todos os que aguardavam com expectativa a libertação de Jerusalém. Depois de fazer tudo o que era requerido na lei, o casal voltou para Galiléia, para a cidade deles, Nazaré. Ali o menino cresceu com saúde e sabedoria. A graça de Deus repousava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus viajavam para Jerusalém a fim de participar da festa da Páscoa. Quando o menino estava com 12 anos, fizeram a peregrinação de costume. Ao terminar a festa, eles tomaram o caminho de casa e o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Mas seus pais não perceberam. Pensando que ele estava em algum lugar com os outros peregrinos, viajaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas foi em vão. Por isso voltaram a Jerusalém para ver se o encontravam. No dia seguinte, eles o encontraram no templo, assentado entre os líderes religiosos, ouvindo-os e fazendo perguntas. Os mestres estavam deslumbrados com ele e impressionados com as suas respostas precisas. Mas José e Maria ficaram preocupados e aborrecidos. Sua mãe repreendeu-o. "Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos desesperados procurando você." Ele disse: "Por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui, tratando dos assuntos do meu pai?" Mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então Jesus voltou para Nazaré com eles. Era um filho obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração, enquanto Jesus crescia com saúde e sabedoria, abençoado por Deus e pelos homens. Lucas, capítulo 3. No 15º ano do governo de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era rei da Galiléia, seu irmão Filipe da Itureia e de Traconites, e Lisânias de Abilene. Quando Anás e Caifás eram principais sacerdotes, João, filho de Zacarias, que vivia no deserto, recebeu uma mensagem da parte de Deus. Ele saiu percorrendo a terra ao redor do rio Jordão, pregando um batismo de mudança de vida para perdão de pecados, como descrito nas palavras de Isaías, o profeta. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. Toda estrada esburacada será consertada. Todo obstáculo será eliminado. Os desvios serão alinhados. Todas as estradas de terra serão pavimentadas. Todos estarão lá para ver o desfile da salvação de Deus. Multidões vieram à procura do batismo, apenas porque parecia ter virado moda. E João esbravejou: "Raça de serpentes! O que pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos. Mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos. Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo." A multidão lhe perguntou: "O que devemos fazer então?" "Quem tiver 2 mudas de roupa, dê uma para alguém," ele disse, "e façam o mesmo com a comida." Alguns cobradores de impostos também queriam ser batizados e perguntaram: "Mestre,
O que devemos fazer? Ele respondeu: Nada de extorsão. Cobrem apenas o que a lei exige. A pergunta dos soldados foi: E nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: Nada de violência nem de chantagens. E estejam satisfeitos com o salário de vocês. O povo então começou a prestar mais atenção ao pregador. Eles se perguntavam: Será que João é o Messias? João não deu resposta às indagações deles. Eu batizo vocês aqui no rio. O protagonista desse drama, perante o qual sou apenas um figurante, acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico será posto no lugar certo, na presença de Deus. O que for contrário à verdade será jogado fora com um lixo para ser queimado. João ainda disse ao povo muitas outras palavras de encorajamento. Era a mensagem. O rei Herodes, porém, não aceitava a censura de João ao seu adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Assim aumentou sua longa lista de maldades com este desatino. Mandou prender João Batista. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre ele. Com o Espírito, ouviu-se uma voz: Você é meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Jesus iniciou sua vida pública com cerca de 30 anos de idade. Era filho, de acordo com a compreensão pública, de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Éber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarede, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas, capítulo 4. Cheio do Espírito Santo, Jesus deixou o Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele ficou sozinho e passou por uma prova. Foi testado pelo diabo. Não comeu nada todo esse tempo e, por fim, teve muita fome. Percebendo que ele estava com fome, o diabo aplicou a primeira prova.
Já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando o Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso mais que pão para viver de verdade. Para a segunda prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra num relance. Então, fez a proposta. Tudo isso é meu. Eu mando em tudo aqui. E posso entregar estes reinos com o seu fascínio a quem eu quiser. Basta que você me adore e tudo será seu. A resposta de Jesus foi direta e, mais uma vez, recorreu a Deuteronômio. Adore somente ao Senhor seu Deus. Sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Para a terceira prova, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele o pôs na parte mais alta do templo e o desafiou. Já que você é o Filho de Deus, pule! Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos. Tanto o protegerão que você não machucará o dedo numa pedra. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha ousadia de testar o Senhor seu Deus. Foi o fim da prova. O diabo retirou-se por um tempo, esperando outra oportunidade. Jesus voltou para a Galiléia, cheio do poder no Espírito, e a notícia de seu regresso correu à região. Ele começou a ensinar nas sinagogas, sendo recebido com entusiasmo e satisfação. Ele voltou para Nazaré, onde havia sido criado. Como de costume, foi à sinagoga no sábado. Quando se levantou para ler, tinha nas mãos o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou a seguinte passagem: O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos os olhares eram para ele. Então ele se pronunciou: Vocês acabam de presenciar o cumprimento dessa profecia. Todos os presentes, interessados e curiosos, ficaram surpresos com a declaração. Mas logo alguém lembrou: Este não é o filho de José, que conhecemos desde novo? Ele respondeu: Suponho que vocês irão agora citar o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui em tua cidade tudo o que nos disseram que fizeste em Cafarnaum. Pois bem, eu vou dizer uma coisa: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Não havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, naqueles 3 anos e meio de seca, quando a fome devastou a terra? Mas a única viúva a quem Elias foi enviado estava em Sarepta, em Sidom. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único purificado foi Naamã, o sírio. O argumento deixou todos enfurecidos. Eles o agarraram e o levaram para fora, até o cume de uma montanha situada nos limites da cidade, e queriam jogá-lo lá do alto. Entretanto, ele conseguiu fugir e tratou logo de sair dali. Depois, foi para Cafarnaum, cidade da Galiléia. No sábado, passou a ensinar o povo. Eles estavam impressionados com seu ensino direto e claro, transmitido com autoridade. Bem diferente dos discursos recheados de sofismas e citações com os quais estavam acostumados. Na sinagoga, naquele dia, havia um homem perturbado por um espírito maligno. Ele gritou: Ei! O que você quer conosco, Nazareno? Sei o que você pretende. Você é o Santo de Deus e está aqui para nos destruir. Jesus ordenou: Quieto, saia dele. O espírito demoníaco derrubou o homem na frente de todos, mas saiu sem o ferir. O povo ficou espantado. Todos cochichavam entre si: O que está acontecendo aqui?
Alguém que com uma palavra faz as coisas acontecerem. Alguém que ordena aos espíritos demoníacos que saiam, e eles saem. Jesus era o assunto da cidade. Jesus deixou a sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a ele que fizesse algo por ela. Aproximando-se dela, ele ordenou à febre que a deixasse. E aconteceu exatamente assim. Antes que eles percebessem, ela estava preparando o jantar para eles. Quando o sol se pôs, todos os que tinham alguém doente ou com algum problema vieram procurá-lo. Ele impôs as mãos sobre todos e os curou. Os demônios saíam gritando: Filho de Deus! Você é o Filho de Deus! Mas ele não permitia que se pronunciassem, porque sabiam que ele era o Messias. No dia seguinte, ele procurou um lugar isolado, mas o povo foi atrás dele. Quando o encontraram, imploraram para que não saísse da região. A resposta foi: vocês não percebem. Tenho de pregar a mensagem do reino de Deus em outras cidades, porque essa é a obra que Deus me mandou fazer. Nesse meio tempo, continuou a pregar nas sinagogas da Galileia. Encerramos aqui nossa leitura de hoje. Obrigado por ficar até o final.